Boa noite. Eu vim aqui, que eu tenho, né? Já contei um pedaço da história, já está lá no meu canal, que eu perdi minha filha. Esse mês é o mês que completa 3 anos, agora no dia 26. É muito difícil para mim e para meu esposo. A gente não tem dormido, a gente chora todos os dias. Ele passa mal. Meu esposo era um homem forte, levantava até um prédio, jogava bola com os filhos dela. O que ela precisava de fazer na casa dela, ela chamava ele: pai, vem, eu vou comprar tua passagem, tu vai vir aqui, pai. Ele ia, eu ficava, às vezes eu ia com ele, mas sempre assim, ia um e ia outro, que não dava certo de eu e ele junto. Às vezes dava, mas nessa vez, né, saí do trabalho, que é uma outra história, depois eu conto para vocês. Uma história que tudo tem seu preço. E eu acho que esse preço eu estou pagando. Eu fui. Aí, eu fui para lá. Não. Seja assim, ela era. Eu tinha uma nora, estava grávida. E ela queria que eu ficasse aqui cuidando da minha nora, porque minha nora precisava de ajuda. E eu mandei minha neta. Minha neta foi para lá. E ela ficou lá com ela, que ela começou, quando ela completou, as crianças completaram 6 anos que foram para a escola, aí ela começou a trabalhar. E aí ela ficava agoniada aqui, perguntando: Nécia, tu tá onde? E as crianças: não, mãe, tá bem. E eu falava assim, quando foi depois eu falei para ela assim, quando eu estiver precisando, aí eu falo. Por enquanto eu fiquei cuidando de Sara, aí teve processo de saúde, Sara foi hospitalizada depois que voltou, e eu fui ficando com Sara, aconteceu outras coisas. E quando foi no dia 4 de junho, eu sei que eu fui para lá. Ela comprou a passagem, que tudo era ela que fazia, tudo era ela que resolvia, ela cuidava de tudo. Aí as crianças tudo felizes: vovó vai vir, vovô vai vir, e aquela alegria. Eles tinham feito 6 anos, tinha feito a festinha deles lá, ela tinha feito. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu percebi que minha filha não estava bem. Ela fez: não, mas eu estou bem, eu estou assim, mãe, porque eu tomei aquele remédio, que é horrível, aquele prednisolona. Ela tomou. Eu estava com alergia, e sempre que ela falava com a gente, ela sempre estava muito rouca, muito rouca. Aí, e minha filha não tinha nada, minha filha não tinha uma gripe, não tinha nada. Aí eu fiz o quê? Aí eu comecei a ficar agoniada, e queria fazer um chá, e queria fazer um xarope, queria fazer um lambedor, e fiquei agoniada. E ela: não, eu estou indo pro médico, eu estou bem, eu estou sendo examinada, estou sendo cuidada. Aí no outro dia ela foi trabalhar, se acordou cedinho, aquele frio horrível, ela vestia um casaco. Gente, era tão grosso o casaco que eu acho que ela sentia muito frio, e ela um casaco muito grosso assim, quase assim, 2 mãos minhas junto. E ela ia embora. Aí meu marido foi com ela, né? Levava ela no carro, que ela saía fazendo uns pedidos nos comércios. Era uma empresa alemã, uma multinacional. E eram pessoas muito boas. Anjos que Deus colocou na vida da minha filha, né? Anjos. Então o que acontece? A minha filha aí passou, a gente chegou no dia 4, passou a quinta, a sexta, o sábado. Na segunda ela foi trabalhar e ela
ela chegou, o chefe dela falou, Messia, vá para o médico, você não está bem. E realmente ela não estava bem. Aí ela foi, voltou, veio para casa. A gente ficou a semana todinha com ela lá, né? Ficou a semana todinha com ela. Ela com a gente. Chegou o domingo, aí, né, quando foi na sexta-feira, ela foi pro médico, ela foi embora porque ela foi fazer uma tomografia. Ela fez, mãe, bora comigo. Aí eu acordei cedinho e fui com ela. Ficou minha neta e meu marido com as crianças. Aí eu fui, mas ela. Eu não lembro se a gente levou as crianças. Aí a gente foi. Quando a gente chegou lá na clínica, era um plano de saúde muito bom que ela tinha. Era a Beneficência Portuguesa. Aí ela fez a tomografia. E a gente saiu de lá, da clínica, a gente entrou num brechó, que ela gostava muito de brechó. Ela ia para os brechó chique, viu? Depois eu vou perguntar à minha nora se eu posso dizer o nome. Aí eu digo para vocês. Depois a gente passou em outro também. Depois a gente fomos comprar um colchão. E ela me levou nos lugares que eu não sabia que era a última vez. Aquilo ali era uma despedida e eu não sabia. E eu vim para casa com ela toda alegre. Aí o médico deu uma semana de novo a ela em casa e ela ficou. Passou-se aquela semana. Quando foi na segunda-feira, terminou. Ela foi trabalhar. Quando ela chegou lá, o chefe dela falou de novo, Messia, vá pro médico que você não tá bem. Ela fez, vou que eu vou pegar. Eu tenho que passar no médico. Aí eu fui. E então ela foi pro médico. Eu não fui. E foi ele e ela. E ele foi levar ela no trabalho, que aí ele era professor, funcionário público. E as crianças estavam em casa e eu fiquei com as crianças. E ele foi que foi levar, que era em São Paulo, era muito longe. Gente, em São Paulo as coisas é muito longe, é muito difícil. Muito difícil. E aí ela foi. Aí depois ela chegou em casa e fez assim, mãe, eu vou ter que ir no médico. Ela falou pra mim assim, eu vou ter que ir no médico. Eu fui, o pneumologista falou, me examinou e disse que eu tenho que ir direto para o hospital, mãe. Passar pelo pneumologista e foi. Era muito longe de lá, gente. Era tão longe, tão longe, tão longe, tão longe. Aquilo ali era um frio, era um lugar frio, frio, frio. E ele foi levar minha filha. Aí minha filha foi. E ela fez, mãe, eu vou ficar. Não, ela voltou para casa e quando chegou em casa ela chegou que tinha que levar roupa, pegar uma mala, pegar umas coisas. E aí eu botei tudo dentro e ela levou e foi. E eu vi ela saindo no carro, tudinho. Eu digo, você agora vai ficar boa, minha filha. Eu feliz, porque ela ia para o hospital se cuidar. E passou o dia todinho. Quando passou o dia todo, chegou tarde da noite, ele, não, eu vou ficar aqui com ela. E nada deu
poder como é o nome assim, dele chegar e a gente botou as crianças para dormir. E como eu cuidava da casa, cuidava das crianças, as crianças eram muito cansativas. Aí eu estava sossegada que ela estava com ele. Quando foi de manhã, amanheceu o dia, eu tomava um calmante para dormir, que eu já não conseguia mais dormir. Que eu me acordei, a primeira coisa que eu vi foi ele. Eu fiz Chu, chamava com ele Chu. O nome dele é Alessandro. Cadê Messi? Ela ficou lá. Ficou lá onde? Na UTI. Eu disse, oxi, mas como? Ele fez, não, porque eu não posso ficar com ela tem que ficar lá sozinha, mas hoje à tarde a gente vai visitar ela. Eu fiz, tá certo. Aí eu fui. Passou-se o dia, fiquei agoniada, né? Agoniada, com aquela agonia. Mas enfim. Tinha que ser forte, tinha que chegar lá no hospital. Era assim, só subia eu e ele, não subia eu e meu marido. Eu também não sabia subir, se eu fosse subir por ali eu me perder. Era um hospital, gente, é enorme, enorme. Aquilo ali parece uma riqueza, um negócio muito chique, muito... Eu não tinha condições, já se tivesse uma pessoa para me levar aí, tinha que ser ele mesmo. Ele levava, um dia subia comigo, um dia subia com o pai dela. E... meu Deus. Aí eu subi e ela lá disse assim, tá tudo bem, mãe. Um rostinho de felicidade, tá tudo bem, mãe, não fica aperreada não. E eu, tá tudo bem? Tá. Eu, tá certo, graças a Deus você vai ficar boa, minha filha. Mesmo assim, a felicidade de mãe. Aí depois a gente veio, ficou lá um pouquinho com ela, ele orou. E assim foi passando a semana nesse movimento. Nesse assim, um dia ia eu, um dia o pai dela. Aí depois eu fiz assim, amanhã eu vou mandar a Camille, sua sobrinha, para ela arrumar suas unhas, ajeitar você. Ela fez, tá, mãe? Eu mandei. Ela foi com ele e com o pai dela. Minha sobrinha veio embora no outro dia. Leva shampoo, leva as coisinhas dela, leva tudo. A gente foi. Comprou sandalinha para ela. Comprou tudo. Fomos embora. E aí passou-se, né? Chegou a sexta-feira. Aí o médico passou a sexta-feira. Eu entrei com ele, né? Na sexta foi eu e ele. Não foi o pai dele. Ela ficava confortando o pai dela. E ela conversava com os irmãos dali, mesmo rouquinha, conversava com ele. Ela falava, aquela voz bem... Agora não tinha problema de puxar, de cansaço, de pressão alta. Não tinha problema de nada. Era uma pessoa completamente... Minha filha era saudável. Eu não sei o que foi aquilo, não. Aí o que acontece? Sexta-feira à noite. Aí na sexta-feira eu fui, entrei. E ela tossindo. E o médico disse, ela já vai sair, já vai com uma poltrona. Né? Que era assim, quando saía da UTI, ia pro quarto, ia pra poltrona, ficar na poltrona. Eles falavam assim. Aí tinha que levar uma sandália. Era uma sandália para ela que... uma papete que fica para andar, né? E a gente feliz, porque aquilo ali pra gente era uma felicidade. Aí a gente foi, comprou na sexta-feira, levou. Sendo que na sexta-feira, quando eu cheguei lá, ela tinha tomado banho. Eu penteei o cabelinho dela.
E a gente orava e ele vinha embora. A gente veio embora. Aí ele saiu na frente, que ele queria falar com o médico, que ia ficar com ela na sala. Eu falei, mas tu fica, eu fico. E nisso ela começou a tossir. Eu não conseguia sair de lá, e ela tossindo, eu não conseguia sair, minha filha tossindo, e eu agoniada, sendo que eu não podia chorar, eu não podia deixar ela nervosa. Por isso que todo dia da minha vida eu choro. E aí, o que acontece? Eu vim embora. Quando eu estava no caminho, ela mandou uma mensagem para mim: mãe, eu já estou bem. A enfermeira veio aqui, cuidou de mim. Graças a Deus, minha filha. A gente chegou em casa, era muito longe. Como eu disse a vocês, era muito longe, muito trânsito. Aí cheguei em casa. Ela chegou, falou assim para mim, ligou pra gente e fez assim, que já era sexta, e a gente fazia o pôr do sol, fazia o culto. Aí ela fez: mãe, vamos fazer um culto? Eu fui, bora. A gente fez, cantou, o pai dela toca violão, canta muito hino. Eu não posso botar no canal. Aí a gente cantou. Eu cansei, eu vou sair um pouquinho, que eu vou tomar medicação. Saiu. Daqui a pouco ela voltou de novo. A gente já tinha orado. Aí ela fez assim: mãe, faz uma oração por mim. Eu orei pela minha filha, pedi tanto a Deus. Tanto. E passou. Ela foi dormir. Quando foi no outro dia de manhã, que era sábado, ela ligou e fez assim. Quem ligou não foi ela, foi a enfermeira, dizendo que ela ia ser entubada. Ela vai ser entubada. Eu falei: minha filha vai ser entubada, meu Deus do céu. Ele fez: não, mas ela vai ser entubada, mas vai ficar tudo bem. Eu fiz. Depois eu contei a história para trás, que ela tinha sido entubada, que ela teve um pré-eclâmpsia quando teve as crianças. Aí eu fiz. Aí fiquei naquela agonia. A gente começou a levantar, erguer as pessoas em oração, que já estava, né? Ela era muito querida aqui em Pernambuco, onde eu morava. E o que aconteceu? Passou no sábado, ela entubou, não deixou eu ver ela, levou ele e um amigo dele. Foi triste, ele e um amigo dele, né? Que foi, eu fiquei, não pude ir. E daí as coisas foram mudando. E quando foi no domingo eu fui lá. Quando ele foi, ele ainda chamou ela escutou, falou que eu tô com o irmão meu agora na UTI. Eu fui lá e falei com ele, ela fez a enfermeira fala que ele escuta. E ele escutou. E eu fico até pensando agora, será que minha filha escutava? Que ela dizia assim: mãe, tu vai morar comigo. Quando ficar mais velho, eu dizia assim: não, que aqui faz muito frio. E eu chegava no ouvido dela e falava: eu vou morar com você. Para ver se ela fazia alguma coisa, mas ela não se mexia. E o que acontece? Minha filha. Aí eu vim me embora no hospital. Aí depois eu vi assim, ele fala que isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira,
já entrou eu e meu marido, já deixaram entrar eu e ele. Eu achava muito estranho, mas nunca que eu imaginar que minha filha ia se embora. Nunca. Aí eu, meu Deus. Aí entrou o Geraldete, foi-se embora, voltou para casa. No domingo, quando foi na segunda-feira, eu vi assim um rebuliço, ele falando que ia mandar buscar meus 2 filhos que estavam aqui. Mas eu não acreditava. Então eu fiz o quê? Eu desculpa, gente, mas eu choro muito, viu? Eu fui pra médica, chorando, a médica fez, não pode chorar, chore, chore. Aí eu fui, quando foi na segunda-feira que já subiu, eu e meu marido, o médico falou comigo e falou pra mim assim, que todas as visitas da UTI os médicos vêm e falam, né? Todo dia os médicos diziam que ela ia ficar boa, que estava evoluindo, dizia que ela começou a ter febre. Como minha filha começou a ter febre? Minha filha não tinha nada. Aí depois ele disse, sua filha está muito grave. Eu falei, não, minha filha não está grave não, doutor. Ele fez, tá, sua filha está muito grave. E eu falei pro médico assim, a última palavra é a de Deus. Deus não vai guardar minha filha agora. Minha filha tem 2 filhos, com 6 anos, Maria e Heitor. Como é que pode uma coisa dessa? Gente, eu saí dali, eu e meu marido, o médico saiu junto da gente, a gente orava, pedia a Deus por ela, clamava. E era aquela agonia. Aí começou aquela correria. Isso foi o quê? Na segunda. Quando foi na terça, eu fui de novo. Eu sei que na quarta-feira, de 6 horas da manhã, meus filhos chegaram. E foi chegando a irmã do meu marido de São Paulo, que ele tem 2 irmãs lá, tem irmão, e foi chegando as tias dele, as pessoas, foi tudo chegando. Pessoas que nunca ligaram nem para minha filha, porque ela estava ali, ela morava ali, nunca ninguém chegava junto. Só assim de vez em quando. Mas quando chega essa hora, né, eu agradeço muito a Deus, todo mundo veio para junto de mim, me deu muita força. Eu agradeço por muitas pessoas que foram, dormiram comigo, passaram a noite. 6 horas da manhã foram pegar meu filho, o aeroporto que meu filho foi em Campinas, muito longe. Chegou de 4 horas da manhã, quando meus meninos chegaram lá no hospital, 6 horas da manhã. Minha filha nem esperou. E quando eu vejo, chega meus filhos desesperados. Isso foi o pior dia da nossa vida. Eu não acreditava naquilo ali, não. Não acreditava de jeito nenhum. O médico falou que era um tumor no pulmão e ele dava um medicamento a ela. Minha filha não tomava remédio. Minha filha, para tomar um dipirona, nossa, não tomava não. Não tomava remédio nenhum. Ela era tudo natural. Tudo dela. Minha filha nem usava panela de alumínio. Minha filha usava panela de cerâmica, umas panelas lindas,
Um dia eu mostro para vocês no vídeo, eu vou procurar esse vídeo, que eu também não tenho mais essas panelas. Eu trouxe muita coisa dela. Muita coisa dela eu tenho para mostrar, eu tenho coisa dela para mostrar, eu tenho roupa, eu tenho coisas que eu e ela comprou na 25. E ele... Então, chegou o quê? Chegou o dia, né? O dia que foi esse dia triste, que a gente não tinha como se colocar de pé, eu, meu esposo, minha família, as pessoas aqui no lugar. Eu não sabia de nada, eu não via nada. Era tudo Instagram, que ela era muito querida, ela louvava nas igrejas. E chegou o fim. Mas o fim da história não, porque a história é longa e é triste e dói muito. Eu falar para vocês, mas eu vou falar. Porque eu preciso de ver Heitor e Maria. Faz 2 anos que eu não vejo meus netos. E eu agradeço. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço desde já que vocês assistam esse vídeo, compartilhem, me ajude a ter escrito, ter pessoas, porque se eu conseguir, eu não quero, não é riqueza, eu quero ver meus netos, é a maior riqueza da minha vida. Então fiquem com Deus, tenham uma boa noite.